Hoje vou mostrar como podemos trabalhar com arquivos INI, conhecidos também como arquivos de configuração. Nada mais é do que apenas um arquivo texto comum, onde você define seções e chaves, sendo que essas chaves têm um determinado valor, a depender daquilo que você quer configurar para o seu sistema. Eu criei aqui um exemplo bem simples, que apenas salva a altura, a largura e a cor do formulário principal. Eu vou mostrar como você cria o arquivo, salva as seções e as chaves e também as recupera. Vamos ao Delphi. Eu optei por deixar a interface pronta, justamente porque demora bastante. Bom, tá aí, é uma interface bem simples, apenas 3 edits e 5 botões, e aqui um memo onde ele vai mostrar as configurações que estão salvas no arquivo INI. Ele vai salvar essas informações no arquivo na própria pasta onde eu criei o projeto, nessa pasta aqui, trabalho com INI. Ele vai criar um arquivo chamado configurações.ini. Bom, vamos lá. Você pode notar esses 3 botões: salvar, aplicar e restaurar padrão. Salvar, você vai gerar o arquivo propriamente dito, né? O arquivo INI. O aplicar vai ler o que está salvo dentro do arquivo INI e vai aplicar ao projeto, né? A tela, que é o que? Ele vai aumentar as dimensões de largura e altura e também vai mudar a cor de fundo, essa cor aqui que você está vendo, né? Escura. E o restaurar padrão é para ele pegar as configurações iniciais, mas onde você vai usar mesmo a parte de criação é aqui no botão salvar, sendo que na verdade nessa função ele vai chamar o evento onCreate do formulário, porque assim, uma vez instanciado o objeto que cria o arquivo INI, na verdade, até que você execute um writeString, ele não salvou propriamente, ele não criou fisicamente o arquivo, né? Ele está com isso em memória. Então eu vou vir aqui no evento onCreate e é aqui que eu faço a criação dele em memória. Bom, vou marcar aqui. Para que você possa usar os arquivos INI, você tem que primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá na seção Uses e adicionar a Unity INIFiles, certo? Essa Unity aqui é uma Unity da própria Borland e é com ela que você faz tudo. Bom, voltando aqui ao onCreate, eu tenho essas duas variáveis aqui, elas são públicas, mas você faz como você quiser, né? Eu preferi torná-la pública porque em qualquer ponto do sistema eu posso fazer menção a elas. Essa variável caminho, ela como você está vendo aqui, ela pega o diretório da aplicação, né? Ele extrai aqui através de extract file path application name, ele pega o diretório, né? E depois eu adiciono aqui um barra e configurações ini, que é o arquivo propriamente dito. Então, aqui é o caminho. Também tem essa variável aqui, fin, eu dei o nome de fin, que ela está lá aqui em public, lá em cima, na seção public. E ela é do tipo tinifile. Você percebe aqui também o caminho, elas estão juntas aqui. Então, você cria uma variável pública desse tipo tinifile. E depois você vai instanciar ela. De que forma? Você chama a classe tinifile e dá um ponto create. Esse parâmetro que ele pede aqui é uma constante, né? Que é o file name, que está aqui, que foi composta pelo caminho. Bom, perfeito. Você vê que eu estou aqui no form create, né? Assim que ele cria o formulário, ele já vem aqui, pega o caminho, onde é que está o executável, diz qual vai ser o nome do arquivo e depois instancia um objeto do tipo tinifile criando nesse caminho. Até então ele não criou o arquivo propriamente dito. Aí aqui em salvar é que eu vou e faço menção aquele evento, né, do form create. Por que eu tenho que fazer menção a esse evento novamente? Porque no final aqui eu dou um free nesse mesmo objeto do tipo tinifile, né? Eu libero ele da memória. Então, se eu não criar ele novamente, quando eu for fazer referência a ele, ele já não existe mais e aí vai dar erro. Eu tenho que estar sempre instanciando ele novamente.
pronto, instanciado o objeto, eu vou e posso fazer chamar os seus métodos. No caso aqui, como eu vou pegar a altura e a largura, são do tipo inteiro, então eu uso o método writeInteger. E esses parâmetros aqui, dimensões, no caso é a seção, e a altura é a chave, né? Então dentro da seção dimensões tem uma chave chamada altura, e aqui eu estou pegando o valor dela, que vem de, nesse caso vem de add altura, que é esse carinha aqui, é um edit. Eu vou preenchendo a altura, largura e a cor de fundo, e aqui eu vou capturando, né, aqui no botão salvar. Veja que aqui primeiro eu coloquei só um condicional, né, para que esses edits não estejam vazios, para que não dê nenhum erro. Feito isso, quando você dá esse writeString, ele já, se não tinha criado o arquivo fisicamente, ele já criou a partir do primeiro. Aí vai para o segundo, ele só faz adicionar a seção e a chave, e assim sucessivamente. Aqui no final, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, eu estou lendo os valores que já estão agora dentro do arquivo e estou jogando aqui dentro do meu memo, só para você saber o que ele gravou, né? Eu podia muito bem pegar aqui do próprio edit, né, no caso, mas aí eu não estaria fazendo o correto, né? Eu quero ver o que está lá dentro. Enfim, então com writeInteger você salva valores inteiros. Você vê que eu faço a conversão aqui, str to int, que aqui o text do edit é um texto, né? Então tem que converter para inteiro, porque ele pede um inteiro para que eu salve lá. E aqui, mas você vê que aqui já é um string, né? É uma cor, não é um número. Aqui você pode passá-las via o seu código hexadecimal, ou então passar através das variáveis de ambiente do próprio Windows, né? No caso CL Black, CL Button Face, CL Silver, por aí vai, né? E pronto, ele faz esse aqui com esse método aqui, ele faz tudo isso. Ele grava no arquivo INI e exibe, e ao final ele libera o arquivo da memória. O arquivo não deixa de existir. O que vai deixar de existir é a referência a ele na memória, certo? Quando você faz um free, você não exclui ele, você apenas desvincula ele do seu executável. E aqui no caso é só para ele exibir uma mensagem se você esquecer de informar algum parâmetro. Bom, nesse momento a gente apenas salvou, né? Criamos o arquivo, se ele não tivesse ainda no disco, salvamos ele, criamos ele e salvamos as informações, exibimos aqui, tranquilo. Agora, se eu salvei aqui, eu quero aplicar, eu quero ver ele pegando essas informações do arquivo INI e aplicando ao formulário, porque ele vai pegar a altura, vai colocar a altura de acordo com o que tiver lá no arquivo INI, a largura a mesma coisa e a cor a mesma coisa. Vocês vão perceber que ele vai ficar estranho, né? Vai ficar esquisito, porque a depender de como você informar, a tela vai ficar bem maior ou bem menor, vai sumir aqui uns botões e tal, mas isso aqui é só para vocês compreenderem como é que funciona, né? O aplicar faz isso. Ele pega o que está lá no arquivo que você acabou de criar e salvar e aplica ao formulário. E o restaurar padrão, ele retorna a altura, largura e cor inicial, que é essa que vocês estão vendo. Vamos executar. Bom, tá aí. O arquivo em si ainda não existe, né? Vocês vão ver que ele vai aparecer aqui assim que eu informar. Sei lá, vou botar aqui 600 de altura, 600 de largura e a cor CL Silver. Vai ficar cinza. Salvar. Você vê que ele salvou ali, configurações.ini, e aplicar. Pronto. Vê aí que ele ficou meio esquisitão. Aí agora eu quero restaurar o padrão. No caso aqui eu não fiz nesse restaurar padrão ele atualizar aqui as informações. Eu só joguei os tamanhos, as cores e as dimensões padrão para ele voltar ao que era, né? Mas se eu for aqui e vier aplicar de novo, ele vai pegar o que está lá salvo no arquivo INI. Aliás, não eu tinha mudado. É isso mesmo. Porque ele restaura padrão, ele não aplica só não, ele vai lá no arquivo INI também. Vamos dar uma olhada aqui.
tá lá, dimensões 611, 531 e essa cor aqui escura. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar que tá aqui, que ele manteve, né? Eu não limpei. Aí eu vou salvar, você vê que ele salvou novamente. Agora olha aqui, aí fundo CL Silver 600, 600. E aí se eu mandar aplicar, pronto, ele vai ficar assim, estranhão. Lembrando que da mesma forma que a gente utilizou o Write Integer, tem o Write String também, vai depender do que você quiser salvar. É só você também fazer um teste, né, se tem um tipo mais adequado. Se eu não me engano tem o Float também, mas é bem fácil, bem fácil. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham conseguido entender. Bons estudos e até a próxima.